Tem uma história que é sobre um homem que tinha uma plantação de morangos no seu sítio. Era um agricultor pequeno, sem muitas condições, e todos os anos ele plantava morangos. Ele estocava sementes num pequeno barracão que ele tinha, e todos os anos ele pegava as sementes, levava para a horta e plantava os morangos, colhia os morangos, e conforme foi passando o tempo, ele quis preparar os morangos mais perfeitos e mais maravilhosos que ele já tinha visto. Ele estudou por algum tempo e chegou ao que seria a forma ideal de plantar, a forma ideal de regar, como proteger os morangos, como fazer para que os morangos fossem os maiores, os melhores, os mais fantásticos, que toda a gente já tinha visto. Então, quando chegou na época do plantio, ele preparou a terra perfeitamente, deixou a terra totalmente arada, macia, tirou tudo que poderia ser contaminante ou pragas ou insetos que poderiam causar algum tipo de dano às plantas, limpou completamente. Ele escolheu o lugar, o sol era perfeito, a sombra era perfeita, a quantidade de umidade do ar era perfeito, tudo era perfeito. Aí ele pegou as sementes no barracão que ele tinha, um saco de sementes. No dia exato ele calculou a lua, ele calculou tudo. No dia exato ele pegou as sementes no galpão, foi para a horta dos morangos e começou a plantar um por um. Ele plantou cada pé de morango separado do outro na medida certa, exata, para que um não interferisse no outro, para que eles pudessem ser completamente livres, completamente independentes um do outro. Então, assim, foi a plantação mais perfeita que ele já fez. Quando ele terminou aquele plantio, ele guardou as sementes novamente no barracão e continuou acompanhando o nascimento das sementes, o crescimento todos os dias. Ele colocava a água certinha, nem mais nem menos. Media durante o dia se precisava colocar mais água ou não, como é que estava o sol. E os morangos começaram a brotar, nascer, as folhas eram verdes, eram perfeitas, eram lindas, e começaram a expandir, nasceram as primeiras flores. Na lua certa, perfeita que ele tinha calculado, nasceram as primeiras flores. Ele protegeu toda a plantação para que não acontecesse de forma nenhuma contaminação, nada. E aí, lógico, nasceram os pequenos frutos e eram perfeitos. Então ele foi lá e envelopou cada um dos frutos, colocou um tipo de proteção para que não viesse nenhum inseto. Tinha mais uma proteção em cima da horta toda. Então, os frutos puderam se desenvolver assim nas condições mais perfeitas, ideais, para todo o trabalho render no final aos morangos mais perfeitos. E foi exatamente assim que aconteceu. No dia que ele tinha calculado, na hora exata, no momento certo, ele foi lá e começou a colher os morangos, um por um, com uma tesourinha muito perfeita também, muito bem afiada. Colocou os morangos em um cesto que ele tinha preparado com todo cuidado para que um morango não esmagasse ou nem machucasse o outro. Então ele foi absolutamente cuidadoso, absolutamente cuidadoso. Então ele pegou a cesta de morangos e foi para a casa dele, levou aquela maravilha, o resultado do trabalho dele ter cuidado, dele ter calculado. Então ele chegou na casa dele, já estavam ali as crianças, já estava a esposa, e ele falou: olha, aqui nós temos o morango, aqui nós temos os morangos mais perfeitos que já existiram. Eu vou provar o primeiro e depois vocês provam. E vejam o que vocês acham.
e ele pegou um morango e era vermelho, brilhante, grande, lindo, e ele levou à boca, mordeu o morango, mastigou o morango e ele sentiu o gosto do morango. O morango não era azedo, nem era doce, não tinha gosto, não tinha textura. A textura era sem graça. Parecia que ele estava comendo um bolo de papel. Não tinha gosto, não tinha graça, não tinha nada. Os morangos eram bonitos por fora e por dentro nada se tinha. Então saíram as crianças ali para brincar, viram a cara de decepção do pai. Depois de tanto empenho, depois de tudo, saíram para brincar. E o homem saiu também para andar um pouco, para espairecer, entender por que aquilo tinha acontecido. Enquanto ele caminhava, ele viu uns pontinhos vermelhos, um pouco distantes deles, assim, uns 4, 5 metros, no meio de umas plantas, pareciam algum fruto, alguma coisa, e ele chegou perto. Eram morangos. Eram morangos pequenos, não eram bonitos, não eram feios, mas também não eram bonitos, estavam meio machucados. Ele falou, nossa, de onde que saíram esses morangos? Os pés dos morangos tinham crescido em meio às pedras, não tinha água ali, os cachorros passavam, pisavam, as crianças passavam por ali também. E aí ele se deu conta, aquele lugar onde nasceram os morangos era o caminho para a horta, entre o barracão e a horta, por onde ele passou com sacos de semente. E ali caíram algumas sementes. Caíram em alguns lugares e dali nasceram morangos. E ele ficou surpreso. Nossa, mas sem água, sem abrigo, no meio das pedras, cresceram no meio do vento, no meio da chuva, e estão aqui? Vou pegar um, vou comer. E as crianças passavam por ali, pegavam os morangos também e saíam gritando, felizes. Ele pegou um, quando ele colocou na boca. Um morango era azedo, deliciosamente azedo. Ele sentia aquele gosto na boca, o perfume, tinha cheiro, tinha gosto. A textura desse morango era dura, era única. Pegou outro morango, era doce, mas nem todo, uma parte dele era bem doce. A outra parte era um pouquinho azeda. Ele era mais molinho e tal, mas tinha uma textura também única, só dele, maravilhosa. E assim foi, e ele ficou surpreso. Ali, no chão, sem o cuidado, sem nada, havia nascido morangos maravilhosos, com gosto, com sabor, com tudo.